Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. Presidente, pastor Belchior Júnior, e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho para receber as próximas notificações. E deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Muito bem. O tema da mensagem de hoje é: Vós sois o sal da terra. Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pela sociedade, ser pisado pelos homens, ser pisado pela sociedade. Se o sal for sem sabor, ele só serve para ser pisado pela sociedade. Muito bem. Essa palavra, irmãos, que Jesus falou para os seus discípulos, se nós estivéssemos ali, sentados junto com os discípulos de Jesus e ouvindo Jesus falar isso, nós não iríamos entender. Porque no início era muito difícil de entender as palavras que Jesus falava, assim, de prontidão. Porque tinha que ingerir primeiro a palavra, né? Para depois a gente entender o que ele estava querendo falar. E ele dizia muitas vezes: o que eu faço agora e o que eu falo agora, vós não entendeis, mas entenderão mais tarde. E nós vemos que Jesus dizendo: eu sou o sal, vós sois o sal da terra. Se ele falasse também que nós éramos o açúcar, ia dar na mesma, porque nós também não ia entender nada do mesmo jeito. Mas vamos à notícia, vamos a saber a respeito do sal, vamos ver a utilidade do sal e vamos ver a importância do sal nessa mensagem, nessa palavra de Jesus. E no livro louvado seja Deus, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 49, Jesus ainda fala, dá outro ensinamento também, a mesma palavra, mas com um outro sentido, uma outra região. Porque todas as pessoas são purificadas com fogo. Assim como cada sacrifício será purificada com sal. Marcos, capítulo 9, versículo 49. Então nós vemos que tudo, Deus o purificava com sal. E nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que no Velho Testamento, no livro de Ezequias, capítulo 43, quando foi Ezequiel 43, quando era para ser inaugurado um altar, quando era para ser inaugurado um altar para o sacrifício ao Senhor, diz assim, versículo 18 e o versículo 23 de Ezequiel.
Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são o estatuto do altar. Quando o altar for construído, você vai consagrá-lo queimando sacrifício em cima dele, e espalhando nele o sangue dos animais que foram sacrificados. Olha o versículo 23, continuando, diz assim: e traga-os para mim, o sacrifício, naturalmente, né? O Senhor, depois que matarem os animais, porque os sacerdotes espalharão o sal sobre eles e o queimarão como oferta para mim. Ezequiel 43, versículo 18 e versículo 23. Ainda sobre o Salmo, para nós ligarmos a mensagem de Jesus. Ainda sobre o Salmo, no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, diz assim: tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda oferta de cereais será temperada com sal. Números capítulo 18, versículo 19. Tudo isso aí eu quero que os ouvintes vá prestando atenção, para nós vermos daquilo que vai acontecer lá com Jesus, que diz: vós sois o sal da terra. Olha as utilidades do sal para a apresentação ao Senhor. Em Números 18, ainda 19, ainda diz assim: esta é a aliança que faço com você e com os descendentes, e nunca deverá ser quebrada. Essa aliança do sal nunca deverá ser quebrada. É uma aliança que Deus fez com o povo, fez com Israel e fez com todo ali os seus descendentes. Então, agora nós vamos deparar, não é, com a palavra de Deus no livro de 1 Reis, 2 Reis, capítulo 19, capítulo 1 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. E nós vamos ligar essas palavras, essas ações, todinho naquilo que disse Jesus: vós sois o sal da terra. Vamos nós. 2 Reis 2, 19 diz assim: e alguns homens da cidade de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: eis que boa é a habitação desta cidade, mas a água não presta e provoca aborto. Morte, naturalmente. Versículo 20. Então o profeta Eliseu disse: vai buscar uma salva nova e coloque sal nela e tragam ela para mim. Traga lá uma salva com sal. Coloca sal dentro dela e traga para mim. Vamos ver o que Eliseu fez? Vamos ver? Versículo 21. E trouxeram uma salva nova com sal. Então Eliseu foi até a fonte de água e jogou o sal na água e disse:
assim diz o Senhor. Bom, agora é o Senhor que vai falar. E assim diz o Senhor. 2 pontos. Sararei esta água. Não haverá mais morte nem aborto. Isso são Eliseu dizendo, mas o Senhor falando na boca de Eliseu. E o mesmo Senhor falando com os seus discípulos, vós sois o sal da terra. Vamos ligar essa mensagem de Eliseu ali com Jesus. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Quando o profeta Eliseu lança o sal no manancial contaminado, o manancial estava contaminado, matando os gados, todos que bebiam água ali, eles morriam. Pessoas, animais, todos os animais na região estavam ali morrendo por causa do manancial, a água que ali vertia, corria, estava contaminada. E nos ensina uma lição espiritual. Olha bem, depois que Eliseu lançou o sal na água, no manancial de água contaminada, olha bem, ele nos ensina uma lição espiritual que foi dada séculos mais tarde pelo Salvador Jesus aos seus discípulos, quando declarou: vós sois o sal da terra. Vamos ver, qual foi essa lição? Qual foi essa lição? Olha, a lição foi que o sal misturando-se com a água contaminada da fonte, a fonte ficou purificada. E começou a levar vida, bênçãos, que antes era só havia desgraça, morte e maldição. Depois do sal ser lançado na água, e o Senhor disse: assim sararei, eu sararei esta água. E vejam que a água começou a correr no mesmo espaço que ela corria. E todos começaram a ter vida, poderiam beber. A água é vida, eles poderiam beber daquela água, eles poderiam viver, tocar a sua vida. Eliseu, através daquele ato, tirou a maldição que estava sobre aquele lugar. Tirou tudinho e Deus colocou a bênção sobre aquele território. E nós vemos também que Jesus, ao misturar o sal com a sociedade, Jesus diz: vós sois o sal da terra. E veja, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vós sois o sal da terra. A sociedade está bebendo água amargosa. A sociedade está bebendo água envenenada. A sociedade está contaminada com o pecado. E Jesus disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ele misturou a sua igreja com a sociedade. Assim como Eliseu misturou o sal com a água, aquela fonte contaminada passou a ter água viva, passou a ter água pura. E nós vemos que assim que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ele misturou a sua igreja
Ele misturou a sua igreja com a sociedade contaminosa, com a sociedade pecadora, com a sociedade perdida. E ele disse, e ele quer purificar a sociedade através do sal que é a sua igreja. Em João capítulo 3, capítulo 5, 15, versículo 3, vós estáis limpo pela palavra que eu tenho pregado. A água ficou pura quando Eliseu disse, assim diz o Senhor. Após a palavra do Senhor ser dita, a fonte que estava contaminada ficou purificada. E nós vemos o sal misturando-se com a água contaminada da fonte. O sal purificou o manancial que levava a vida, a bênção, para onde quer que a água corria. Quando Deus compara seus filhos, quando Ele faz essa comparação, quando Deus compara seus filhos com sal, ao sal, Ele deseja ensinar-lhes que seu propósito é fazê-los súditos de sua graça e que possam tornar-se um instrumento na salvação de outras pessoas. Olha, vós sois o sal da terra. Olha o instrumento que ele fez com a sua igreja. É a igreja que ora para as pessoas serem curadas, para serem salvos. É a igreja que testifica de Jesus. É a igreja que leva a palavra do Senhor. Só que nós não podemos fazer como Jeremias tentou fazer. O que Jeremias tentou fazer? Quando Israel estava afundado na idolatria, Israel, Judá, estava afundada no pecado, na lama, desviado do Senhor. Vejam que Deus chamou a Jeremias e falou para Jeremias, Jeremias, ide pregai, eu quero colocar você como profeta sobre esse povo. O que foi que Jeremias falou? Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar. Eu ainda sou uma criança. E veja, irmãos, que Deus falou, não se preocupe, que eu colocarei a minha palavra na sua boca. Ele não precisava se preocupar em saber falar. Quando Jesus chegou para aqueles 10, aqueles 70 e mandou que fosse pregar, ide, pregai nas vilas, nas aldeias. Então veja o que Jesus falou, que não se preocupe. Para os crentes que falam, ah, Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou novo, convertido. Não se preocupe, disse o Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 19. Não se preocupe com o que é a vez de falar. No versículo 20 ainda diz assim, porque não sois vós que fala, mas o Espírito do vosso Pai é quem vai falar na sua boca. Assim como falou na boca de Eliseu. Assim como não é Eliseu que curou a água, mas foi a palavra que ele disse através do Senhor. Louvado seja Deus. Porque o objetivo de Deus, ao escolher um povo perante o mundo, não foi apenas para que pudesse adotá-los como filhos, como seus filhos ou filhas. Não foi esse o propósito.
Ele escolheu um povo no mundo para, através deles, o mundo pudesse receber a graça que resulta em salvação. Esse é o propósito de Deus. Veja, quando o Senhor escolheu Abraão, não foi para que Abraão fosse um amigo especial de Deus. Abraão foi escolhido para ser um canal de bênção, né, que o Senhor desejava enviar para toda a face da terra, conforme diz em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Né? Em ti, Abraão, será bendita todas as famílias da terra, todas as nações da terra. É através de Abraão, Deus fez ele um canal para poder abençoar os seres humanos na face da terra. Agora, irmãos, através da igreja, Deus está fazendo ela como sal para purificar a sociedade contaminada, que está contaminada no pecado. É só através do sal, é só através do sal injetado no meio da sociedade, infiltrada no meio da sociedade, ela vai purificar a sociedade para apresentá-los a Deus. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. O mundo necessita de evidência de cristianismo sincero, porque o veneno do pecado está operando no coração da sociedade. A sociedade está contaminada com o pecado. Vejam como está o pecado elevado. Mas a igreja está infiltrada no meio da sociedade, justamente para purificá-lo, porque nós somos o sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, nós vemos Eliseu misturou o sal no manancial contaminado e a água ficou purificada. E Jesus disse: vós sois o sal da terra. E ele não misturou com a sociedade contaminada, para que ela seja purificada por meio por nós, que somos sal infiltrada nela. A alma da sociedade, ela bebe amargura, ela bebe desespero, ela bebe a desgraça, ela bebe tudo aquilo que não presta, tribulações de tudo, porque a fonte está contaminada. A fonte está contaminada. E não se esqueça que Jesus, ele deu uma solução para a sociedade. Ele colocou a sua igreja no meio da sociedade contaminada. E ele fala: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Então nós vemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura que está contaminada. Se ela não tivesse contaminada, não precisaríamos nós pregarmos para ela. Então nós vemos que ela está contaminada e ela precisa estar misturada com o sal para ser purificada. No livro de Marcos nós vimos lá: louvado seja o nome do Senhor. No livro de Marcos, ele disse: cada um
Cada pessoa são purificada com fogo. Cada sacrifício será purificado com sal. Com sal. Para ser... Por que tem que ser purificada com sal? Para ser apresentada ao Senhor. É o que Deus disse para Ezequiel. Olha, quando matares o animal, respingar o sangue no altar, traga um animal morto para mim, para que o sacerdote coloque sal sobre ele, para ele ser purificado, para que eu receba como uma oferta. E nós, irmãos, que estamos no meio da sociedade, nós estamos misturados na sociedade, estamos salgando a sociedade para apresentarmos a Deus. Eis aqui, Senhor, a sociedade que era contaminada, agora está purificada pelo sal que tu misturaste com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueçam, vós sois o sal da terra. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.